Fala Dev, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Matheus e esse é o Papo de Dev. Hoje a gente vai trazer uma versão um pouco diferente aqui no canal. Vamos fazer um testezinho aqui na versão podcast. Eu trouxe 2 amigos meus para ajudar a desenvolver a ideia aqui nesse podcast, nesse bate-papo que a gente vai fazer com vocês. Então, cara, pega um fone, um cafezinho, senta aí e aproveita o bate-papo, que vai ser bem legal. Chamei o Ítalo para vir ajudar a gente aqui a raciocinar e pensar um pouco mais como responder as perguntas. E chamei também o Orlando Burley, grande amigo meu, esses dois. Eu sou o Ítalo, eu trabalho com desenvolvimento web, principalmente focado na parte de front-end. Eu já trabalhava com design antes e resolvi migrar um pouco de área e vir para a parte de front-end. Atuo desenvolvendo aplicações principalmente com a stack React, né? React Native, Next, tudo mais ali dentro. Mas eu trabalhei com várias outras coisas, como WordPress e tudo mais. E atualmente eu estou trabalhando numa empresa que trabalha só com React Native. E também tem uma empresa que a gente desenvolve aplicativos e sistemas personalizados. Show de bola. Fala, Dev. Aqui quem fala é Orlando Burley. Sou arquiteto, software e líder de desenvolvimento. Trabalho com TI já há 16 anos, né? Um pequeno dinossauro aí no desenvolvimento de TI. E trabalha com mobile aí desde a era dos Palm OS e Pocket PC. E vamos trocar uma ideia hoje aí sobre desenvolvimento mobile. Show de bola, deu pra ver aí que são 2 caras com bastante experiência na área. Então, hoje a ideia é falar sobre experiências que realmente fazem sentido, que realmente acontecem no mercado e não trazer apenas coisas teóricas para vocês. Eu vou estar lendo uma pergunta aqui, que foi deixada nos comentários do último vídeo lá no canal. O vídeo sobre como aprender a programar, eu soltei lá no canal. E aí o Coda Silva deixou a seguinte pergunta. Muito legal o seu canal, gostei do seu canal e do conteúdo. Pô, brigadão aí, Coda Silva. Seu feedback é muito importante pra gente, faz a gente continuar trazendo mais conteúdo e criando coisas novas para ajudar a comunidade de tecnologia no Brasil. Cara, quero ser um desenvolvedor mobile. Qual o caminho e a linguagem que devo aprender? Bom, eu vou estar chamando o Orlando, já que ele é o mais dinossauro aqui de todos nós. Vou estar chamando o Orlando para dar a opinião dele e dar algumas dicas de coisas, de experiências que ele teve que podem ajudar quem está iniciando na área hoje. Então a gente está aqui para tentar se ajudar. A gente tem que se unir e se ajudar para todo mundo chegar no objetivo maior. Orlando, pode falar. Entendi. Primeiro os mais velhos, né? Legal. Exatamente. Bom, vamos lá. A primeira coisa que eu preciso entender dele é se ele está começando no mundo de desenvolvimento. E se esse for o caso, vou colocar da seguinte maneira. Primeira coisa que você precisa aprender no mundo de desenvolvimento é algoritmos. É a primeira base, é a primeira matéria quando a gente vê na faculdade, né? Se você, como eu, não começou na faculdade, procure orientações, artigos, tutoriais, tem vários na internet sobre algoritmos. Essa é a base para qualquer outra linguagem ou ferramenta que você vai aprender no futuro. Uma vez que você aprendeu algoritmos, comece a entender um pouco sobre internet, como funciona a web por trás dos panos. Mas você pode me dizer, mas eu quero ser desenvolvedor mobile, o que tem a ver? Tem muito a ver. O mobile não existe sem internet. Mobile sem internet é só um computador que não faz praticamente muita coisa. É uma calculadora avançada, né? Exato, é uma calculadora avançada. Então a gente precisa entender a internet por baixo dos panos. Inclusive existem, já vi alguns cursos com esse nome, a internet por baixo dos panos, né? Então entenda essas bases, entenda o que é HTTP, o que é TCP, o que é um site, o que são as requisições, etc. Entenda essas bases. E aí sim, então, a gente pode partir para o desenvolvimento mobile propriamente dito. E aí eu posso dar algumas dicas de como a gente começar.
Então, tem muito um caminho certo, mas existem alguns caminhos, alguns mais fáceis do que outros. Primeiramente, eu acredito que o desenvolvimento Android nativo seja o mais acessível a todos, embora sim você tenha linguagens e ferramentas como React Native, que também são fáceis, elas podem ser prejudiciais de aprender primeiro, porque você pode não ter uma base do sistema operacional Android primeiro, por exemplo. Então eu indicaria, comece pelo Android. Você tem que ser aquele cara curioso, né? Querer aprender como que é feito por baixo dos panos. Exato. E aí eu falo um pouco por experiência. O nosso mercado, feliz ou infelizmente, daí vai dando sua opinião sobre isso, ele é bem saturado de pessoas que ficam na superfície. Aprendem um tutorial, aprendem para fazer um CRUD e ficam naquilo por muitos anos. Assim como eu já ouvi em uma entrevista o termo, né? Existem os seniors de CRUD, ou seja, o cara tem lá 10, 15 anos de profissão, mas só sabe fazer o básico até o dia de hoje. Ou então aqueles seniors de bootcamp. Exatamente, também. Porque o bootcamp é, sim, por favor, não nos entendam mal, o bootcamp é, sim, um ótimo caminho, mas ele é a base, ele é o início. A gente precisa aprender também a ir um pouco além da superfície. Leia documentação, leia mais tutoriais avançados, mais informações avançadas. Seja curioso. Essa é uma pequena primeira dica aí para você que está começando. Seja curioso. Entenda as coisas como elas são, por que elas são. Tudo tem um porquê. Entenda isso e com certeza você vai ser um profissional que vai se diferenciar demais, o mercado vai ter muito sucesso. Exatamente. Eu acho que, aqui pegando mais ou menos o que o Orlando falou, tem que entender também qual que é o nível que ele está, né? Se ele é um desenvolvedor que ele já, sei lá, ele é um desenvolvedor front-end e quer ser um desenvolvedor mobile, talvez alguns caminhos ele consegue cortar, ele consegue aproveitar bastante coisa. Qual linguagem devo aprender, que ele comentou ali também, isso vai variar muito. Então depende também qual que vai ser o foco dele. Eu vou fazer só aplicativo para iPhone, por exemplo, vai de Swift. Mas vai fazer só para Android, vai de Kotlin, vai de Java, alguma coisa assim. Hoje em dia tem até outras frameworks, né, que fazem híbridos, que ele faz tanto para Android quanto para iOS. Você consegue usar ali Flutter, consegue usar React Native, isso vai variar bastante. Kotlin também, né? O Kotlin também consegue fazer para os dois hoje em dia, né? Então já é bastante avançado nessa questão. Como o Orlando comentou, só para complementar o que ele disse, por que o Android seria mais acessível, né? Isso eu queria que alguém tivesse me falado antes de começar a fazer o projeto. O meu primeiro aplicativo. Bicho, acho que todo mundo, né, quando tá começando, ainda não sabe disso. Puta merda, cara, que olé que eu também. Demais. Nossa, o que acontece? A Apple, ela é meio chata. Então, se você quer desenvolver um aplicativo para iPhone, em específico, você só vai conseguir compilar esse aplicativo se você estiver dentro do Xcode em uma máquina rodando o sistema da Apple. Se não estiver rodando o sistema da Apple, não tiver um MacBook, basicamente, você não vai conseguir rodar. O que não é nada barato hoje em dia no Brasil, né? Exatamente, o que não é nada barato e ele te complica demais. Tem alguns macetes para você fazer essa compilação uma vez só na máquina, gerar tua chave lá e depois ficar mandando por aplicativos que fazem essa intermediação. Então você faz a tua build em uma máquina virtual, por exemplo, mas é uma coisa que já está fora de cogitação. Então, se for desenvolver para iPhone, tenha em mente que você vai precisar do sistema operacional da Apple para você conseguir compilar esse aplicativo. Isso quer dizer, ou você precisa de um MacBook, ou você vai ter que fazer o teu próprio MacBook aí numa máquina virtual, que não é simples, é uma coisa mais complicada também. Famoso Hackintosh. Tava um pouco mais difícil descobrir uma forma melhor de fazer, mas a Apple ela é muito fechada. Então tudo que você quer fazer da Apple é fechado, é demorado, tem um monte de burocracia. A loja da Apple é muito mais cara que a loja do Android. Então, por exemplo, se você quer começar a desenvolver aplicativo para iPhone,
você vai ter que desembolsar $99 numa licença anual para você poder publicar, digamos, o seu aplicativo na loja da Apple, certo? Então, basicamente, você vai precisar desse valor. Aí que entra que o Orlando comentou porque o Android é muito mais acessível. Android você consegue fazer a compilação dele em qualquer máquina, né? Você precisa instalar ali os pacotes necessários. Para você publicar na Store da Google em específico, provavelmente você está desenvolvendo para Android, você está pensando na Play Store. Para você publicar lá, você paga $5 e você fica pro resto da vida publicando. Na Apple é $99 anual, então isso é uma diferença bem grande para quem está começando na área, né? Que é colocar o aplicativo no mundo, que é uma das coisas interessantes também de se fazer. Isso é o primeiro ponto que eu acho que eu queria que alguém me falasse quando eu estivesse começando. Eu acabei saindo na louca desenvolvendo com React Native, e quando eu fui compilar para iOS eu tive alguns empecilhos ali no meio. Eu resolvi comprando uma máquina virtual, né, para poder trabalhar com ela, e fiz a primeira compilação por lá. Mas isso é outra questão. Basicamente, sobre iniciar, né, se estiver iniciando na carreira, eu seguiria muito o caminho que o Orlando comentou ali. Fazer toda a parte estrutural, né, entender o algoritmo, entender como que funcionam as coisas, entender como que o computador, como que a internet, como que tudo isso funciona, porque tudo parte de uma mesma base. As coisas, elas partem de um mesmo princípio e elas só vão se ramificando para cada ramo. Então você vai desenvolver para jogo, você vai desenvolver games, por exemplo, essa base vai te ajudar. Você vai desenvolver para web, essa base vai te ajudar. Vai fazer para mobile, essa base ela vai te ajudar também. Então se você está começando totalmente na área, você pegar essa base de algoritmo, como que funciona a lógica de programação, entender como que são os pacotes de comunicação, como que a internet funciona e tudo mais, que normalmente é o que as pessoas já vão pulando de cara, né? Então elas já querem ir pro negócio que está sendo feito já, né? Então muita gente acaba pulando isso e tem muita dificuldade que você vai ter na frente. Se tivesse visto esses itens antes, com certeza não seria tão difícil assim. Seria um desafio, mas não seria tão impossível de fazer. Quando você entende por baixo dos panos, como o Orlando comentou, você consegue resolver seus problemas de uma forma mais simples. Você já consegue prever que, tipo, putz, provavelmente o tipo de pacote que eu estou mandando aqui não aceita lá em tal lugar. Você vai conseguir entender isso se você entender além do que acontece seja no framework, seja na biblioteca, alguma coisa que você esteja utilizando ali. Então eu começaria muito por esses pontos e colocaria em prática, né? Nada melhor que você sair praticando para testar. Aproveitar que a programação é um ambiente que se você praticar você não mata ninguém, você pode, né, você pode sair fazendo, a não ser que seja um cirurgião, é meio complicado se praticando no mundo real. Né? Mas como você está em programação, só vai praticando. Os primeiros vão ser muito ruins, não vão funcionar direito. O meu primeiro app foi basicamente isso, eu não sabia o que estava fazendo. Foi a primeira vez que eu fiz o app, então obviamente você tem muitas dificuldades. Quando você vem do mundo web para o app, por mais que eles sejam parecidos, tem coisas específicas ali do app que ele trabalha de forma diferente. Então, me bati um pouco, mas eu tinha um pouco da base ali para poder me sustentar e eu consegui tocar tranquilo essa parte ali. Então, basicamente seria isso, né? Você pesquisar, analisar, se aprofundar. Tem muito material online para você ver cada vez as camadas mais profundas ali da ciência da computação, por exemplo. Tomar muito cuidado para não ficar naquele loop infinito de tutoriais. Você vai de um tutorial para o outro, de um tutorial para o outro, de um tutorial para o outro, e você nunca acaba fazendo uma coisa sua mesmo, ou acaba testando alguma coisa diferente ali. E daí para frente é praticar, né? Quer dizer, escolhe um item específico e pratica. Então eu acho que basicamente escolher uma linguagem, escolher qual caminho, isso acho que vai muito da pessoa, né? Vai muito do que ela quer fazer, qual linguagem ela vai ter mais familiaridade. As linguagens, normalmente, você vai aproveitar muito de uma para outra, o que você aprendeu. Então, acho que só começa. Vê a linguagem que você quer, vê o que vai ficar mais fácil e começa. Quanto antes você começar, antes você vai se adaptar a esse mundo e trocar de uma linguagem para outra, normalmente elas não é um mundo tão catastrófico assim. Né? Se mudar de uma para outra, você vai ter que entender uma sintaxe diferente, vai ter que dar uma lida de documentação, mas depois que você já está no meio, você adaptar de uma para outra é bem mais tranquilo. Então, começa com a que você achar, que você se sentir melhor, mas comece. Depois que você começou, você vai começar a se embrenhar nesse meio, e quando você vê, você já está trocando de uma para outra, fazendo para os dois tipos de sistema e tudo mais, por aí vai. Só fazendo um adendo a tudo que foi dito, se eu fosse começar hoje, o que eu gostaria de ter ouvido quando eu estava iniciando meus estudos cara, calma, respira, não se desespera, os erros vão acontecer, a tela vermelha ali de erro vai aparecer,
E quando aparecer, não se desespera. É normal errar. É normal até você aprender. Isso daí é um processo da aprendizagem, ela é assim. Você erra, aí o seu cérebro vai ter a recompensa negativa em cima daquele ato, ele vai saber que aquele ato não é bom. Então toda vez que você for fazer novamente, ele vai saber que não é para fazer aquilo lá porque ele é ruim. E a recompensa para aquele ato é ruim. Então você vai treinando o seu cérebro e com o tempo as coisas vão ficando naturais. Então não se desespera quando aparecer erro, não se desespera quando você sentar e ver um monte de código que você não entende. Não se desespera. Tenha calma, paciência, tenta trilhar uma meta para você ter um foco, um objetivo de aonde você quer chegar. Então aqui nesse caso você quer chegar a ser desenvolvedor mobile. Que caminho que você vai seguir ali para ser um desenvolvedor mobile? Eu já estudei algoritmo, já estudei lógica de programação, já desenvolvi um sitezinho ali em HTML, CSS e tal. O que eu posso fazer agora para entrar para o mundo mobile? Primeiro de tudo, igual todo mundo disse aqui, acho que na programação a gente tem muito aquela palavra depende, né? Depende de onde você quer chegar. Eu quero ser um programador mobile que vai desenvolver apps para Android, que vai desenvolver apps para iOS, que vai desenvolver híbrido para os dois, para Android e para iOS. Cada um desses caminhos tem características diferentes. Como o Ítalo citou, se você quer desenvolver para iOS, cara, não faz sentido agora falar assim, não, eu quero ser um desenvolvedor iOS, eu quero trabalhar só com isso. Não faz sentido você parar e aprender Java. No seu momento ali, se você está começando a trilhar a sua carreira como desenvolvedor iOS, não faz sentido você parar e aprender Java. Então, o que faz mais sentido? Faz mais sentido você já ir direto. Claro, depois que você passou por todo o processo de aprendizagem ali, com algoritmos, lógica de programação, raciocínio lógico, cara, já vai direto pro Swift ou pro Objective-C. Exato. Outra coisa que é importante, ao escolher o seu caminho, né, a gente já falou aqui dos caminhos possíveis, né? Pelo menos no começo, é importante a gente analisar também o mercado. Porque pode, querendo ou não, é o mercado quem dita aonde a gente vai. Então, assim, poxa, é legal eu desenvolver Android nativo, é legal eu desenvolver, por exemplo, o Ionic, que é mais fácil do que o React, mas há controvérsias, claro. Mas eu tenho que olhar o seguinte, o que está tendo no mercado? Como eu estou começando, um trampo remoto talvez seja mais difícil, se você vai atrás de um projeto presencial, um emprego presencial. O que está tendo na minha região? Está tendo vaga para desenvolvedor Android, iOS, ou está tendo vaga para desenvolvimento híbrido, com React Native, Flutter ou Ionic? Então, esse contexto também é importante a gente analisar quando a gente está começando. Acho que uma coisa que casa bastante com o que o Orlando comentou ali, de se adaptar ao mercado, é você não ficar apaixonado por uma linguagem, ou por um framework, ou por um processo específico. Se o mercado hoje, digamos, está pedindo Flutter por algum motivo, não seja o cara que vai adorar o Flutter pro resto da vida e vai fazer só Flutter e Flutter é tudo. Usa o Flutter porque está no hype do momento, digamos assim, vai dar mais lucro, porque o foco é você conseguir crescer, né? Todo mundo tem que crescer de alguma forma, mas se daqui a um tempo o Flutter não for mais adequado, usa toda essa base que você teve de conhecimento e troca. Não, o Swift está ganhando porque agora eles fazem híbrido também. Vai pro Swift. O React Native deslanchou, vai pro React Native, não fica preso a uma linguagem também. Sempre esteja fazendo dentro do... Normalmente as pessoas elas acabam ficando onde elas começaram, né? Porque acabam ficando mais confortável. Mas sempre esteja observando, né? Não fica preso a um sistema operacional específico, não fica preso a um fluxo de criação de apps específico. Sempre dá uma olhada no que está acontecendo, o que está tendo de novo nos mercados. Normalmente tem bastante... No próprio GitHub, às vezes, ou no GitLab, tem a galera que fica postando coisas novas, às vezes pode ter alguma coisa deslanchando. Em conferências, o pessoal às vezes apresenta uma tecnologia nova aqui, e você conseguir ser o que eles chamam de early adopters, né, que são os primeiros que pegam as tecnologias, conseguir investir em alguma coisa que vale a pena, isso pode ter um retorno muito maior para você, tanto na carreira como profissionalmente. Então, se entrou numa linguagem específica ali, gostei muito de Ionic, vou fazer Ionic,
cuida muito para não fechar o teu mundo em Ionic. Ah, não, só faço Ionic e tudo que é fora de Ionic não presta, é ruim, eu quero usar Ionic para tudo. Isso pode ser negativo na parte de profissional, né, de crescimento. Então comece por alguma, escolha alguma. O Android é muito mais fácil de começar ali, mas comece e nunca se feche para as outras possibilidades que podem abrir ali durante o tempo. E daí isso casa muito com o tempo de mercado também. Um dia o mercado vai estar pedindo uma coisa, outro dia o mercado vai estar pedindo outra, então tem essa mente mais aberta nessa questão também. Acho que é aquela frase do Frederick Brooks, no livro dele do Mítico Homem Mês, acho que reflete bem o que você disse, é que não existe bala de prata, né? Não existe uma solução que serve para tudo. Tudo depende do contexto e do objetivo da aplicação, ou do projeto, ou do produto que você está trabalhando ali. Então, acho que você não pode ser nem apaixonado por tecnologia, nem por design de arquitetura, nem nada desse tipo, porque não existe bala de prata. Você tem que ser apaixonado por resolver problema. Você vai pegar um problema ali, a sua paixão, o seu fascínio tem que ser por resolver problema, e não por tecnologia em si. Não ser apaixonado por JavaScript, por Java, por PHP, porque não existe bala de prata. Cada contexto ali vai pedir uma solução diferente, específica com aquele contexto. Às vezes a galera até brinca que quanto mais sênior você fica, menos código você escreve, né? Você começa a resolver os problemas sem tocar no código, começa a resolver problemas sem programar. Às vezes, nem precisa de um programa, vamos fazer uma ligação para a pessoa. Então, isso vai muito de maturidade conforme você vai desenvolvendo, né? Maravilha. E complementando aí, e só dando um contexto histórico, né? Porque às vezes o dev que está iniciando, ele não vai pensar isso que a gente falou, né? Putz, essa tecnologia que eu estou estudando hoje, que eu amo, ela pode morrer. Quando eu iniciei, há 16 anos atrás, a gente desenvolvia Palm OS e Pocket PC. Eram excelentes plataformas, Palm OS era excelente, né? Mas as linguagens eram relativamente difíceis. Para Palm OS era C++, tinha outras ferramentas baseadas em Object Pascal. Até que, por exemplo, surgiu lá em meados de 2000, 2001, surgiu um framework chamado Waba. Não é do tempo de vocês. O único Waba que eu conheço é a banda. Só para dar um contexto aqui. O Waba, o que ele era? Ele era um framework baseado em Java que se propunha a ser multiplataforma mobile para aquela época. Seria o que o React Native faz hoje, com React. Perfeito, exatamente. Seria o que eles fazem hoje. Mas é importante essa história. E aí lá para 2002, 2003, ele era um projeto open source. Ele foi continuado por brasileiros e se chamou SuperWaba por muito tempo. E eu lembro que eu conheci esse framework, eu usei ele bastante, né? Enquanto os Palm OS e Pocket PC reinaram, até que chegou no mercado uma tal de Apple, né? Inventando aí os seus iPhones. E com uma plataforma totalmente fechada, eles não conseguiram entrar nesse mercado, por consequência a tecnologia ficou obsoleta. Até que morreu completamente. Hoje eles existem, mudaram de nome, hoje eles se chamam Total Cross, mas tem uma fatia quase que insignificante de mercado e a gente tem alternativas muito melhores. Mas por que eu estou contando tudo isso? Para mostrar que sim, isso acontece, né? Existem tecnologias que nascem, servem um propósito por um período de tempo e morrem, como tudo na vida. Então, daí, complementando o que os colegas falaram aí, sobre estar antenado, né, ao que o mercado está pedindo, o que o mercado está usando, para que a gente esteja sempre atualizado e não morra profissionalmente. Assim como eu tenho muitos amigos que, infelizmente, praticamente abandonaram a profissão, pois eles eram programadores Delphi, Clipper, COBOL, e simplesmente não tem mais mercado para eles. Eles não evoluíram, não estudaram mais. Então, por favor, crie em você que está começando, né, o rapaz que fez a pergunta, crie em você a cultura do aprender.
entenda que você vai ser um eterno estudante. Todos somos. Todos somos. E o que nos faz, cada um de nós aqui, pessoas com sucesso na carreira, essa curiosidade, esse ser o eterno estudante. Porque as tecnologias que eu uso hoje não existiam há 5 anos atrás. Quer dizer, aí você vai falar, então joguei 11 anos fora? Não, porque eu aprendi as bases. Essas bases me servem até hoje. É isso aí, cara. Acho que o segredo é a gente tentar absorver o máximo de conhecimento ali de cada situação que a gente está passando ou aprendendo, de cada coisa que a gente está aprendendo. Tentar absorver o máximo, porque aquilo dali vai te gerar uma base para outra situação que você vai passar na sua vida. Acho que isso serve para qualquer coisa, não só para programação. Mas trazendo para o contexto de programação, cara, vamos supor que você escolheu, não, escolhi, quero desenvolver apenas para Android, vou trabalhar com desenvolvimento mobile nativo Android. Então, beleza, começou a aprender Java, nativão lá, de desenvolvedor Android raiz, desenvolvendo Android com Java. E aí, de repente, você percebeu que não é aquilo que você quer. Que o que você realmente queria não era estar ali desenvolvendo um nativo para Android. Você queria desenvolver híbrido para Android e para iOS. O que você aprendeu ali com o seu tempo estudando, praticando e se ambientando ali no Java, você vai reutilizar em outras linguagens multiplataforma. Por exemplo, se a gente usar o exemplo do React Native com TypeScript, cara, o seu conhecimento com a linguagem tipada, fortemente tipada ali do Java, ele vai te dar uma base do caramba para você trabalhar com React Native e TypeScript. Então, acho que tudo que você aprende e você absorve o conhecimento daquilo que você está aprendendo, ele vai servir como base para qualquer coisa que você vai fazer depois. Ele vai te dar, pode ser tanto uma tecnologia que você aprendeu, uma habilidade que você aprendeu, ou até mesmo alguma coisa que você leu um ano atrás, aí depois, um ano depois, você passa pelo mesmo problema que você leu naquele ano, e fala assim, putz, aquilo que eu li fazia sentido agora, cara. Vou voltar lá e procurar aquele artigo, porque tá fazendo sentido agora pro meu contexto. Então, acho que não existe conhecimento errado. A melhor coisa é a gente tentar se cercar de conhecimento. Porque no futuro, toda essa dor de cabeça que você tá passando, pode-se dizer, toda essa agonia de querer trabalhar logo, de querer começar logo, fazer as coisas rápidas, e todo esse tempo que você tá gastando estudando e praticando, errando, estudando, praticando e fazendo esse ciclo várias e várias vezes, vai valer a pena. Vai valer a pena porque depois, com o tempo, o seu cérebro, tudo que você está fazendo agora, o seu cérebro vai associar isso a um hábito, e aí ele não vai mais demandar tanto esforço para fazer isso, para fazer essa ação. Vai ficar natural. Então, cara, o segredo é você... Acho que uma coisa que funcionou para mim, e pode ser que funcione para quem tá ouvindo, é que eu ouvi de um cara que não é nem da área de programação, ele é da área de marketing digital, mas ele é um cara sensacional, é o Joba, e ele fala, num dos vídeos dele, ele falou uma vez que para você alcançar o sucesso, você tinha que ter 3 coisas: foco, consistência e persistência. Você precisava ter foco aonde você quer chegar, daí entra aquela pergunta, aonde você quer chegar, o que você quer fazer, com o que você quer trabalhar, quer ser dev mobile, quer ser dev web, quer ser dev de games, o que você quer fazer? Você precisa ter um objetivo para poder te motivar a alcançar esse objetivo. Então tem que ser um objetivo forte que vai te gerar a vontade de querer aprender. Porque, querendo ou não, às vezes aprender é um pouco chato, todo mundo tem que admitir, mas é necessário para a nossa evolução. Então, aí entra nessa questão, onde você quer chegar? Então, você decidiu ali o seu objetivo, tem que manter o foco para alcançar o objetivo, manter a consistência nos passos que vão te levar a alcançar o objetivo e persistir naquilo até acontecer. Basicamente, eu fiz isso para mim e funcionou.
eu alcancei na minha vida profissional um nível que eu sonhava alcançar aos 30 anos. Então, para mim, eu alcancei o meu sucesso profissional. Então, como para mim funcionou, pode ser que para você também funcione. Uma coisa que também pode ficar meio abstrata no começo é, por exemplo, putz, eu tô começando, eu quero clicar no aplicativo, eu quero usar ele, eu quero ver o negócio funcionando, não quero ficar vendo teoria de diferença de array para lista, por exemplo. Uma coisa que eu acho que é interessante é intercalar. Faz um pouco o negócio funcionando, daí faz um pouco a teoria de como as coisas funcionam, porque só a teoria vai ficar muito abstrato, não vai conseguir, parece que não faz sentido nada. Tudo que você está vendo de teoria, de base, fala, putz, mas quando na vida que eu vou usar isso? Né? Parece que você nunca vai pegar aquilo pra nada, parece que, putz, estou vendo pra nada isso aqui. Então eu acho que intercalar um pouco, pratica um pouco, vê um pouco da teoria, da base, de como funciona, vai intercalando entre um e outro, porque a teoria às vezes ela fica muito, muito abstrata, você fala, putz, eu não sei realmente se eu vou usar isso aqui um dia na minha vida, mas quando você está praticando, quando você está fazendo de verdade, você fala, putz, beleza, agora faz sentido eu usar um objeto aqui ao invés de usar um array, sabe? Então, eu acho que se intercalar esses dois, você não fica tão desiludido na parte teórica ali da base da computação, que às vezes você vê tanta teoria, mas você não vê nada funcionando, você fala, putz, quando que eu vou conseguir construir alguma coisa, né? E também você não fica só você não pende totalmente pro lado de só praticar e fazer sem saber o que tá fazendo. Às vezes você vai fazendo, e quando der o problema, você vai ver que era um problema de base, que você podia ter resolvido já no começo. Eu acho que intercalar entre os dois também é interessante. Então, pratica um pouco, faz um monte de coisa errada, depois dá uma lida na teoria, vê como que funciona a teoria, vem, arruma, ajusta, e vai intercalando para não ficar tão maçante o que está sendo feito também. Né? Porque o legal da programação é você fazer e ver o teu filho ali criado, né? O teu projeto, os teus vários projetos também que estão carregados pela vida aí. Acho que a parte mais satisfatória aí da programação é você digitar uma linhazinha de várias palavrinhas ali e aparecer o resultado ali no site. Isso é mágica. A gente pode se dizer que somos mágicos. Mágicos do século XXI. O mago do século XXI. Bom, pessoal, por hoje é só. Muito obrigado aí para você que acompanhou até o final o nosso podcast. Esse é o fim do nosso primeiro episódio do Papo de Dev Podcast. E em breve teremos mais novidades para vocês. Espero que gostem dessa versão. É uma versão diferente que a gente está tentando adotar aqui no canal. Se vocês gostarem, curte, compartilha, comenta aí embaixo o que vocês acharam e manda aí pro seu amigo que está entrando na área agora e quer saber mais sobre a área, entender um pouco mais assim como funciona no mercado de trabalho realmente o dia a dia ali de um dev. Manda para ele aí, nos marca nos comentários. Muito obrigado e até a próxima.